O caos de hoje fala da história de 5 mulheres que encontraram uma onça com 2 filhotes dentro da mata. E vocês ficam no caos até o final, que o caos é muito bom. E bora pro caos? O que é que acontece? Aqui na região amazônica, eu não vou falar a cidade porque essa conversa já deu muito pano para as mangas. E eu não interessa falar esse assunto, porque pode dar errado. Mas acontece que tinha 4 senhores, 4 cidadãos dos seus 60 anos. Esse cara é meio da grana, né? Alguns aposentados, já com a vida segura, com o seu capital seguro. Diz que eles tinham uma tal de uma pescaria. Todo final do mês eles arrumavam uma pescaria, e era em 4. Aí eles tinham uma cabana em Sócio na beira do rio, né? Eles pagavam um caseiro para cuidar lá da cabana para eles. E todo final de mês eles pescavam. Só que as esposas deles não iam, porque não gostavam muito de rio, né? De pescaria. Os velhos iam só, né? Só que os velhos muito sem vergonha, eles passavam lá na zona, ou melhor, lá na casa das primas, e levavam as meninas para o rio pescar. Como eles eram em 4, eles levavam sempre 5. Porque eles levavam a mulher para o caseiro também, né? Aí eles levavam cerveja, levavam carne e lá, você sabe como é que era, só festa, né? Só alegria, né? E aqui ele já estava viciado naquele projeto de pescaria deles. Só que um dia andou correndo umas conversas meio esquisitas por lá, né? Aí eles combinaram, falou, ó, quando nós for agora, vamos levar nossas esposas, porque se alguém comentar a respeito de mulher, nós tem justificativa, fala que é as nossas esposas e tal. Aí combinaram. Aí nesse dia eles levaram as esposas deles, né? Eles eram em 4, levaram as 4 esposas, né? Eles já eram um senhor ali de uns 60 anos cada um. As esposas também deveriam ter a mesma idade, né? Por ali, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Só que eles esqueceram de falar para o caseiro que ele estava levando as esposas. Olha a confusão. E o caseiro está lá esperando eles, porque todo mês ele chegava, né? Com cerveja, mulher e piseiro. Mas naquele dia chegaram com as esposas. O caseiro não conhecia as esposas deles, porque eles nunca tinham levado, né? O caseiro não conhecia ninguém. E não sabia de nada também. Aí quando o caseiro viu que ele só tinha levado 4 mulheres, o caseiro já apelou, falou, escuta, cadê a mulher? Vocês não trouxeram uma para mim hoje não? Só pensaram em vocês? Aí os velhos ficou assim meio com cara de bunda, né? Porque que bola fora danada que o caseiro deu, né? Mas daí o caseiro inocente ainda falou assim, falou, ainda bem que vocês não trouxeram, porque vocês sempre chegam aqui com umas meninas bonitas. Hoje vocês só trouxeram coroa, rapaz. Hoje vocês estão fracos, hein? Menino, pra quê, moço? Essas mulheres pegaram esses velhos de pau, menino. Que daí aí descobriu tudo, né? Aí já tava desconfiada. Menino, mas diz que o pau pegou na beira daquele rio, menino. Não teve pescaria não, que a festa do senhor acabou ali mesmo, né? Rapaz, aí aquele negócio correu na cidade, e você sabe que a notícia ruim ela voa, ela não corre. E ficou aquele climão, né? Toda vez que saía uma turma para pescar, a mulherada ficava de olho, né? De antena, para saber se eles não estavam levando mulher, né? E aquele clima foi longe. Aí disse que um certo dia, tinha 6 amigos. Eles marcaram uma pescaria para essa mesma região, né? Só que em outra cabana, é claro, né? Esse mesmo rio. Eles marcaram uma pescaria e tal, e só entre eles, né? Porque as mulheres não iam, né? Os caras gostavam de pescar entre eles também, para fazer festa na beira do rio, tomar cerveja, e sabe como é que é, né? E eles marcaram uma pescaria e partiram no final de semana, numa sexta-feira, e foram pro rio. 2 carros, cachaça, barco. Aí quando foi à noite,
Você sabe que sempre tem aquele amigo que é melhor você não ter, né? Aquela história, quem tem um amigo desse é melhor ter um inimigo. Aí disse que esse cara foi e ligou na casa de daquelas mulheres que o marido estava pescando. Aí ela atendeu, aí ele falou assim, uai, você não tinha ido pescar? Eu vi vocês tudo no carro descendo lá pro rio, olha. A mulher falou, não, aí que conversa é essa? Aí o cara, não, então tá certo, eu achei que você estava pro rio e tal, aí desligou o telefone. Naquele tempo era o telefone ainda residencial, né? Não tinha o celular. Rapaz, essa mulher falou, mas que conversa é essa? Já ligou para as amigas tudo ali, né? A amiga mulher dos caras que iam pescar. Falou, ó, o cara ligou aqui e falou isso, isso e isso. As mulheres já ficou tudo de antena, falou, rapaz, esses sem vergonha, será que eles não estão levando a mulherada pro rio, não? Que negócio é esse? Vocês estavam com mulher no carro, com nós no carro. Nós tá aqui. Rapaz, aquelas mulheres que juntou tudo numa casa e fizeram um bafafá, já era de noite. Aí combinaram, falou assim, amanhã cedo nós vamos atrás daqueles sem vergonha e vamos pegar esse caboclo na botija. Aí você sabe como é que é? Uma já falou, rapaz, eu estava desconfiado do meu marido mesmo. Ele estava muito animado essa semana, só falava nessa pescaria, é porque estava com rolo. A outra diz, eu também estava desconfiado do meu marido, porque ele estava com cochichado no telefone, não sei o quê, e com conversinha. Eu já estava desconfiado, você sabe como é que é, né? A mulher já anda desconfiada, né? Aí o cara ainda vai com uma conversa dessa. Rapaz, disse que no outro dia cedo as mulheres pegaram um carro. Pegaram 2 carros, que tudo tinha carro, né? As mulheres ali da cidade, tudo. Trabalham, né? Tudo tem teus carros. Falou assim, não, amanhã cedo então, porque agora à noite nós não vamos acertar lá não. Tem que andar 2 quilômetros de a pé dentro da mata. Tinha uma que sabia onde é que era a cabana, né? Talvez ele já tivesse ido lá quando era solteiro, ou talvez foi com o marido, a gente não sabe. Mas ela sabia. Rapaz, que no outro dia cedo essa mulherada partiu. Eles eram 6, só que teve uma que não foi porque ela tinha um menino pequeno. Acho que estava com uns 2 meses, o menino estava mamando e não podia ir, né? Mas é que estava mais braba, a vontade dela era ir também. Mas ela falou, não, eu com meu marido eu resolvo quando ele chegar em casa, então. Rapaz, essas mulheres levantaram 5 horas da manhã, menino. Uma se armaram de cacete, acho que até peixeira levaram. Falou, não, aquele vagabundo vai pagar nós hoje. E aquelas bicicletas nós vamos quebrar no pau. Diz que elas foram prontas mesmo para descer o cacete. Aí quando chegaram lá na beira do rio, porque lá funciona assim, tem a ponte, né? Tem a estrada, tem a ponte. Aí os caras deixam os carros ali e jogam a traia no barco e desce de rio acima, outros descem de rio abaixo, né? E esses caras dizem que desceu de rio abaixo. E do outro lado do rio é a FUNAI, é a área indígena, né? Quando as mulheres chegaram na beira do rio, a que já conhecia tudo, falou, é para baixo, nós temos que pegar uma picada para baixo aqui que nós saímos lá no barraco que eles estão. Então assim elas fizeram, largaram os carros ali e partiram a pé na mata, né, na beira do rio. Porque as beiras de rio é tudo cortado de picada, muita gente pescando, muita gente andando para lá e para cá. Pescando, né? Então tem muita picada, muito pescador de barranco. E do outro lado também muita picada, porque os índios andam muito pescando também de barranco por ali, né? De um lado é o branco que pesca e do outro é os índios. Rapaz, e a mulherada se atracou na picada. E aquele ia num converseiro, menino, conversando alto dentro da mata. Que nós vamos bater em gente, que nós vamos quebrar no pau, porque isso não pode, os cabras sem vergonha. E a conversa delas era essa, né? Rapaz, que daí a pouco tinha 2 gatos no meio da estrada. Aí uma falou assim, fulano, os gatinhos aqui perdidos, não sei o quê. Mas não era gato não, era filhote de onça pintada. Mas era muito pequenininho, muito novinho. E as mulheres ficaram ali admirando aqueles gatinhos, não sei o quê, querendo passar a mão. Rapaz do céu, daqui um pouco apareceu a mãe dos gatos. Era uma onça pintada, menino.
E disse que chegou e barruou essa mulherada. Porque a onça também tem medo, né? Era 5 pessoas, né? A onça fez aquele arrudeio todo e foi protegendo os filhos dela e aquelas mulheradas foi correndo, menino. Só conforme a onça pulou no meio da mulherada ali para barroar elas, para correr ou para matar se fosse preciso, as mulheres correram desesperadas. Umas correu para um canto, outras correu para o outro. Se abriram, né? Porque o susto foi muito grande, né? E a onça ali, a onça não correu não, a onça braba. E aqueles filhotes correm para um canto, correm para outro, e as mulheres ali vai correr da onça, corre para o lado que está o filhote, e foi aquela confusão grande. Aí teve 2 que alinhou para frente, na picada, né? E teve 2 que voltou para trás, uma que voltou para trás, e teve 2 que pulou no rio. Conforme a onça apertou elas na beira do barranco, elas voou no rio. E o rio não estava muito cheio, porque era a época da seca, né? O rio baixa muito. Devia que sabia nadar um pouco também. Essas 2 atravessou o rio para o lado de lá. E as que correu para frente, elas foi bater direto no barraco que estavam os pescadores. Mas elas foram desesperadas, ninguém tinha tempo de juntar amiga, fulana. Porque dentro da mata, moço, você encontra uma onça com filhote, enquanto você mais corre, mais dá vontade de correr. Porque você não sabe se a onça está vindo atrás de você. Então ninguém sabia nada do que estava acontecendo com as colegas, só sabia que corria, né? E as que correu para frente deu tanta sorte que elas foram sair no barraco onde é que estavam os pescadores, os maridos. Rapaz, diz que os homens estavam tudo de boa, moço, estão assando carne, tomando cerveja, fazendo piseiro lá. Se preparando para ir para o rio pescar, né? Porque eles tinham levado barco. Isso era cedo, isso não era mais do que 11 horas do dia. As mulheres saíram de madrugada. Rapaz, chega essas mulheres correndo desesperadas. A onça, a onça. Os maridos falaram, que diabo vocês estão fazendo aqui, as mulheres? E conheceram que eram as mulheres deles, né? Porque as colegas estão no mato perdido, que a onça pegou nós, pegou fulana e correu atrás de cicrana. E elas estão achando que as outras também para cá, a onça tinha comido tudo, né? Meu Deus do céu, esses homens foi para trás, moço. Virou aqueles homens atrás, né? Assustou todo mundo. E disse que uma que voltou para trás, ela conseguiu correr até nos carros, onde tinha deixado os carros, né? Quer dizer, as 2, na verdade, uma correu para trás, saiu nos carros. E as outras 2 que pularam no rio, diz que lá na frente pegaram uma picada e alinharam. E quanto mais elas corriam, mais dava vontade de correr. Elas foram sair lá na aldeia dos índios. Onde é que tá? Rapaz, do jeito que aquelas mulheres chegou correndo, disse que chegaram e tafuiaram dentro da maloca. E aquilo estava cheio de índio, índia, o pessoal estava tudo lá, né, na maloca, acho que tinha uma reunião lá, assim como é que foi. Índio pelado, índia pelada, e aí chegaram e tafuiaram. E aí só falavam assim, a onça, a onça. E aqueles índios não entendiam a língua delas, né, diz que foi aquela confusão toda. Os índios só entendiam que elas falavam onça, né, a onça é um nome conhecido, né. Aí os índios também se apurou tudo ali, se apavorou tudo, e elas não, até então elas não deu fé que elas estavam na maloca dos índios, elas achou que tinha achado um barraco de algum pescador, né, alguma cabana, alguma coisa. Quando essas mulheres deu por conta que elas estavam dentro da maloca dos índios, disse que aí o medo foi maior, elas falou assim, meu Deus do céu, agora nós vamos virar churrasco. Paz, e foi aquela confusão danada, moço. E vai os maridos achar essas mulheres dentro do mato. Voltaram para trás e caça essas mulheres, e caça para cá e caça para lá. Encontraram a que estava no carro, né? Que estava no carro, chegou no carro, disse que ela não tinha chave para abrir o carro. Ela subiu em cima de uma caminhonete daquela, se enrolou numa lona e ficou lá. Esperando a onça chegar para comer ela, né? Porque não tinha nada para se defender. Rapaz, e disse que caça daqui, caça dali, e essas 2 que estavam perdidas no mato, que estavam lá nos índios. Aí que esses homens fundavam na mata para um canto, fundavam para o outro. Aí tiveram uma ideia, um falou, rapaz, vamos lá na aldeia, porque nós chega lá, nós chamamos aqueles índios para ajudar a caçar, porque o índio conhece a mata tudo, né?
E é bastante índio, né? Aí que pegaram o carro, foram lá na aldeia, moço. Chegaram lá, o índio falou assim, tem mulher branca aí. Paz, que as mulheres estavam lá, moço, que era só zóio. Meu Deus do céu, que sufoco. Aí juntaram essa mulherada aí, juntou essa traia toda. E como é que pesca mais, moço? Acabou a pescaria. Mulherada tudo cortada de espinho, rapaz. Que na Amazônia tem um tal de vem cá, meu bem. Quando você tá lá longe, é um cipó, ele te puxa de volta assim com aquelas unhonas, você volta uns 5, 6 metros para trás. Mulherada tudo cortada de espinho. Levaram essas mulheres para rua, menino. Aí foi saber quem é o sem vergonha que tinha dado aquele telefonema, né? Diz que era um amigo dele, diz o cara que foi fazer uma graça. Porque mulher mesmo não tinha não, eles não tinham levado mulher não, os caras sozinhos, faziam a festa deles pra lá. E deu essa situação. Rapaz, queria pegar esse cabo de cacete, diz que esse cara teve que fugir da cidade um tempo. Porque ele fez uma cagada muito grande, né? E esse caso não é um caso verdadeiro e não faz muito tempo que aconteceu. E eu estou contando aqui para vocês porque é um caso engraçado. Eu só não posso dar mais detalhe, endereço, nome, porque senão eu acabo caindo no pau também. Porque esse caso repercutiu demais. E quem gostou, gente, dá um joinha aí, beleza? Para que nós possamos contar mais casos. E o caos está ficando grande. Mas valeu, galera. Fui, hein? Obrigado a todos. Fica todo mundo com Deus.